Muito bem, você já entendeu a diferença entre marca, logotipo e identidade visual, você já sabe o que você precisa fazer, é um logotipo, mas agora você precisa reunir as informações para então criar um logotipo. Como assim reunir as informações? Não é agora, né? Agora a hora que a gente abre o computador, abre o Canva e vai criar. Não. Você vai criar um logotipo para um propósito, para uma situação, para cumprir uma missão específica. Logo, você precisa entender o que você está criando, você precisa reunir essas informações. Para te ajudar, eu preparei um briefing resumido. Um briefing, se você não sabe, é um documento que reúne as informações que você vai pesquisar, que você vai ir atrás junto com a equipe, junto com o time de liderança da sua igreja e para documentar, para você ter acesso, para você também ter uma validação, eu diria, do que você vai criar. Esse briefing, ele é tão importante que dentro da construção desse projeto, eu precisei fazer um preenchimento de um briefing e eu precisei o tempo todo recorrer a esse briefing para conseguir produzir o material que eu vou usar de exemplo aqui ao longo do curso. Então, vamos lá! A primeira parte é você fazer então uma reunião com os seus pastores e com os seus líderes ou com a equipe de liderança da igreja. Se é um ministério onde você mesmo lidera, se é um ministério liderado por você, então reúne a equipe que está caminhando do seu lado, reúna pessoas, e aí eu estou sugerindo que seja, sei lá, 5, 6 pessoas pelo menos, para que você tenha uma riqueza de detalhes, uma riqueza de informações. E nesse briefing, nesse briefing que você vai preencher, eu vou encorajar você a fazer um brainstorm. Um brainstorm é uma tempestade de ideias, é uma reunião onde todo mundo contribui para o preenchimento, para essas informações, né? Para o enriquecimento dessas informações. Então, vamos lá. São 8 perguntas que você vai fazer. Pergunta número 1. Qual é o propósito desse logotipo? Para que a gente precisa de um logotipo? Não é por quê, é para que, finalidade, né? Qual é a finalidade da gente fazer esse logotipo? Por exemplo, é representar o momento atual da igreja? A igreja tem uma cara, já está aqui caminhando, ou o ministério, e a gente não tem um logotipo? Ou é para comunicar uma nova etapa ou uma situação futura que o ministério ou a igreja vai viver? Então, veja, você precisa pensar no porquê que você precisa de um logotipo, certo? Pensar e discutir com a equipe de liderança. Segundo, qual é a visão, a missão, a visão e os valores dessa igreja? Ou seja, qual é o seu DNA? Olha, eu imagino que em igrejas pequenas isso não tem ainda sido cunhado, né? Esses norteadores não tenham sido desenvolvidos, mas eu quero te encorajar a, junto com a equipe da sua igreja ou do seu ministério, você pensar a respeito disso e anotar, certo? Terceira pergunta, quais são as características mais marcantes das pessoas que fazem parte desse ministério, dessa igreja? Pois é, você precisa também descrever que características são essas, como essas pessoas se comportam, que características se sobressaem. Elas são mais amorosas, elas são muito ativas, elas são muito tradicionais, elas são muito, musicais, são jovens, são mais velhos, é muita família, é muito novo convertido, é muito cristão mais antigo. Gente, cada igreja, o corpo de Cristo ele é muito amplo e ele é muito complexo, então cada igreja existe para reunir um grupo de pessoas que se identificam às vezes geograficamente, ou por afinidades, ou por faixa etária, enfim, várias situações. Então, quais as características são mais marcantes? Quarta pergunta, quais são as características marcantes da igreja? E aí eu não estou falando, eu sei que igrejas são pessoas, mas assim, eu estou me referindo ao prédio da igreja, ou seja, a história dessa igreja, ou o comportamento dessa igreja ao longo do tempo. Então, diferente das características das pessoas, eu quero me referir à instituição. Que características são
marcantes dessa instituição. De repente ela está num prédio legal, ou ela está num bairro diferente, ou ela nasceu a partir de uma história legal, ou ela nasceu a partir de um evento. Que características, inclusive características históricas, podem ser trazidas para cá? Quinta pergunta. Que informações importantes ou essenciais precisam fazer parte do logotipo, né? Traços, elementos, cores, e que informações a gente deve suprimir. Então, de repente, a liderança gosta muito do vermelho, ou não pode ter vermelho. A gente viu há um tempo atrás, eu não lembro se essa igreja ainda está nativa, uma igreja que proibia o preto e o vermelho. Você vai dizer, isso existe? Existe. Eu não vou lembrar o nome da igreja, mas enfim, é uma igreja que proibia. Isso apareceria, por exemplo, como uma informação. Não pode ter preto nem vermelho. Ou tem que ter azul. Ou tem que ter amarelo, ou a gente quer que tenha amarelo e verde, porque, sei lá. Então, essas informações elas precisam aparecer sobre cores, sobre elementos. A gente quer colocar uma montanha. Por quê? Porque a nossa igreja fala sobre montanha, sei lá. Ou a gente quer colocar algo que remeta à Bíblia. Ou, enfim, cada igreja tem a sua característica e esses elementos que são essenciais precisam fazer parte das suas anotações. Eu estou na sexta, é isso mesmo? Sexta pergunta. Que informações a gente pode retirar ou resumir? Do tipo, olha, eu sei que a igreja é pentecostal, evangélica, um nome muito grande, né? Então, que nomes, que coisas a gente poderia tirar? Ou o que é negociável ou pode ser melhorado? Do tipo, olha, talvez a gente possa negociar em mudar um pouco esse nome, ou o nome que vai para o logotipo, ou as cores, ou a quantidade de elementos, o que é negociável. É legal você ter essa informação anotada e esse briefing documentado, porque um logotipo ele precisa ser, antes de tudo, resumido. Ele não pode ter muito elemento. A gente já fala sobre isso mais à frente. Que nome vamos efetivamente utilizar? Eu adoro essa reflexão, porque você vai pensar, bom, vamos botar o nome da igreja. É isso mesmo? Igreja Assembleia de Deus do Vale do Taquari, segunda região. É esse o nome que vai ser o nome da igreja? Isso não cabe no logotipo. Então, é importante você refletir, documentar, negociar e aprovar com a liderança o nome que vai ser utilizado no seu logotipo. E, por fim, como serão as etapas de aprovação, ou seja, quantos dias vai levar até a primeira, segunda, terceira, quarta etapa? Pois a gente vai precisar montar um cronograma, porque senão esse projeto nunca vai sair do papel. E eu tenho certeza disso. E aí, já começou a pensar? Uma última dica esse briefing precisa ser documentado, como eu falei, depois passado a limpo e numa segunda reunião, num segundo momento com a equipe. Pode ser no dia seguinte, pode ser 2, 3 dias depois, mas não muito longe, tá? Você vai apresentar esse documento para a sua equipe de liderança, onde eles vão dizer, bom, beleza, é isso mesmo. Esse documento ele vira a lei. Ou seja, uma vez que tenha sido aprovado, a gente não muda ele com o projeto em desenvolvimento. Uma vez aprovado, é ele que vai orientar a criação do teu logotipo. Outra dica que eu recomendo para essa dinâmica do brainstorm é que ela tenha pouco ou nenhum não. Então, as pessoas vão estar trazendo as ideias e como é uma dinâmica de brainstorm, um amiguinho deu ali a sugestão dele, não diga não, né? Diga sim e, né? Especialmente quando vocês estiverem num processo de construção de ideias. Sim, e podemos fazer tal coisa. Nossa igreja poderia ter verde. Sim, e talvez um branco também. O logotipo poderia ser assim. Sim, e também tal jeito. Então, evite usar o não. Sejam mais propositivos nessa dinâmica de brainstorm e nessa segunda reunião para refinar o que apareceu. Aí sim, vocês vão ser mais restritivos, né, na construção disso. Certo? Também estou partindo do princípio que, de repente, isso nunca foi preenchido. Daqui a pouco a sua igreja já tem algumas dessas informações na ponta da língua e essa dinâmica possa ser mais curta.
Uma coisa legal que vale a pena mencionar é a influência das informações que você está coletando para a construção do logotipo. Eu trouxe um exemplo aqui muito legal de um logotipo que eu fiz para uma igreja aqui na região metropolitana de Porto Alegre, numa cidade chamada Guaíba. Guaíba, em Tupi-Guarani, se não me engano, significa lugar de muitas águas. Como é que eu descobri isso? Pesquisando. O nome da igreja é Igreja Batista Filadélfia de Guaíba. É um nome grande, né? Então, isso há 12, 15 anos atrás, eu não lembro agora. Mas mais de 10 anos atrás foi quando eu fiz esse logotipo. E eu precisei pesquisar sobre as características dessa igreja e, de novo, né, coloquei no briefing como eu estou recomendando vocês fazerem. Quando eu estava lá criando, eu precisava colocar elementos que fossem característicos, que fossem particulares dessa igreja. Então, além de saber que Guaíba significa lugar de muitas águas, e isso daria para mim uma ideia de usar águas, e tem um pôr do sol lindo também ali na cidade, eu sei que Filadélfia é amor fraternal, né? Então isso começou a me ajudar a pensar numa ideia de representar o logotipo com coisas que pudessem remeter ao amor e também a cidade de Guaíba com as suas águas e seu pôr do sol. E também Filadélfia, a Igreja Batista Filadélfia, uma das características dessa comunidade é o ensino. Eles são muito eruditos, eu diria assim, né? Então, estudiosos da palavra. Então, esses elementos foram os elementos que, uma vez preenchidos no briefing, apareceram bastante. Então, o que eu fiz? Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou, né, o logotipo. Olha só que legal. A palavra Filadélfia grafada em alfa para fazer uma homenagem, né, à Grécia, e um coração em formato de água com o pôr do sol, né? Então eu tenho ali o amor, eu tenho as águas do rio Guaíba e eu tenho o pôr do sol, que é muito bonito. Então esses elementos ajudaram a trazer ideias, sabe, para eu construir esse logotipo tão legal.